me deu esse texto, esta mensagem. Vamos ler. Antes de ler, eu quero orar. Aí a gente vai conversando com a Bíblia aberta. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude, Deus, eu te peço. Preciso do Senhor. Dependo do Senhor. Quero ser usado pelo Senhor do jeito que o Senhor achar melhor. E que meu irmão e minha irmã sejam abençoados nessa manhã, através da pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Veja que é uma comparação. É uma comparação. O reino dos céus é como um rei, que tinha contas para acertar com alguns dos seus servos. E aí esse rei, em um determinado momento, ele começa a fazer os acertos que eram devidos. Eu acho importante a gente olhar e pensar nesse versículo 23, porque esse versículo 23, ele traz para nós o pensar sobre o tempo. Há um tempo determinado para todo propósito. Eclesiastes 3, se anota, depois você lê na sua casa, tem muita coisa boa a respeito do tempo. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há um tempo. Deus trabalha com os tempos específicos marcados para cada área, para cada situação, para cada etapa da nossa vida. Há um tempo determinado. Aqui, Deus está mostrando o quê? O reino é como o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas. Quer dizer, quanto tempo ficaram aquelas contas a serem acertadas? Nós não sabemos. Durante quanto tempo ficaram aquelas questões a serem resolvidas? Nós não sabemos. Talvez num curto período de tempo, talvez num tempo alongado. E aí, eu acho importante a gente pensar que muitas vezes nós vemos tudo parado à nossa volta e nós somos convidados a acreditar que não está acontecendo nada. Nós somos convidados a acreditar que não está acontecendo nada. Tanto que às vezes nós ficamos chateados, porque nós pensamos assim: eu vou na igreja, estou indo na igreja, estou fazendo corrente, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou orando, eu estou jejuando. Inclusive no dia 29, dia 30, eu vou participar do relógio de oração, de 24 horas de relógio de oração da nossa igreja. Eu estou envolvido, mas eu não estou vendo nada acontecer. É ilusão pensar que não está acontecendo nada, porque está acontecendo. Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele está trabalhando à sua volta. Ele está trabalhando à volta dos seus familiares. Ele está trabalhando. Pode parecer que nada está acontecendo, mas tenha certeza que não dormirá nem tosquenejará aquele que te guarda. Ele não dorme, está na Bíblia. Então, aí eu volto a puxar um pouco a reflexão do domingo, porque o diabo ele vai tentar falar para nós: não está acontecendo nada.
Você está indo na igreja, mas não está acontecendo nada. Você está orando, mas não está acontecendo nada. Você está jejuando, mas não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Vou dar um outro exemplo bíblico e vou continuar a conversa. O Paulo e o Silas, eles estavam dentro da prisão. Dentro da prisão. Não podemos precisar quanto tempo eles ficaram dentro daquela prisão. Mas nós sabemos que enquanto eles estavam naquela prisão, eles estavam orando e eles estavam cantando louvores a Deus. Aparentemente não estava acontecendo nada. Aparentemente não acontecia nada. Talvez até algum preso pudesse dizer: esses dois aí ficam cantando, ficam orando, eles ficam aí nesse movimento de fé aí, e não acontece nada, e eles estão presos, eles estão algemados aí, amarrados, eles estão debaixo de uma guarda severa, para que nada eles possam fazer aqui dentro dessa prisão, e eles estão aí orando e cantando. A Bíblia diz, por volta da meia-noite, eles oravam e eles cantaram, quando de repente, quer dizer, de repente aconteceu lá, mas aquele de repente só aconteceu porque antes de acontecer eles estavam se movimentando. Eles estavam se movimentando. Eles estavam fazendo a parte dele. Enquanto eles faziam a parte dele aqui na terra, Deus fazia a parte dele lá nos céus. Meu Deus. Me faz lembrar, o Espírito Santo me ajuda a lembrar, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava na frente do Mar Vermelho. Na frente do mar. Então, na frente do povo tinha o mar. Atrás do povo tinha soldados egípcios. E os soldados estavam vindo com tanta fúria, com tanta raiva, com tanto ódio na mente deles. Nós vamos pegar esses israelitas aí, esses hebreus aí, nós vamos acabar com a raça deles, vamos colocar eles de volta para trabalhar no trabalho forçado, como escravos. A Bíblia diz que Moisés, estendendo o cajado, o mar começa a se abrir. Só que o mar não se abre daqui do Moisés para lá. O mar vem se abrindo de lá para cá. O Moisés, ele não estava vendo nada com os olhos físicos. O povo não estava vendo nada com os olhos físicos, mas no mundo espiritual o milagre já estava decretado. De lá para cá o mar já vinha se abrindo. Hora que o mar chegou a se abrir no pé do Moisés, lá para trás já havia uma estrada pavimentada e seca, para que eles pudessem caminhar e tomar posse da vitória. Você está entendendo que Deus está falando com você, sim ou não? Deus está sendo muito claro nessa conversa, nessa manhã, e Ele está dizendo assim, ó, eu já estou trabalhando, a resposta já está liberada. Eu podia falar ainda da história do Daniel, que ele faz a oração, e a oração, a resposta demora para chegar, 21 dias, há uma luta, uma batalha, e a conversa é, desde o primeiro dia que você se pôs a clamar, a resposta já foi liberada, mas havia uma batalha. E essa batalha, ela fez com que a resposta ela demorasse tantos dias para chegar até você. Mas a resposta já estava liberada. Com isso eu penso, como irmão mais velho seu que sou, eu penso que o seu coração é para estar sendo cheio de fé nessa manhã, para que você continue a sua caminhada sabendo, é só questão de tempo. Vou contar nos dedos quantos dias falta para a minha bênção chegar. Você que acredita e recebe, diga amém e bata a palma para o Senhor.
Ah, mas bate com força, irmão, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Então, vamos continuar a leitura. Vamos continuar. Verso 23 fala para nós do tempo. Fala do tempo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Veja que era uma família com pendência, de acordo com o exemplo apresentado aqui pelo próprio Jesus. Ele diz, olha, o reino dos céus é como um senhor. E aí ele fala, para esse senhor uma família tinha uma pendência. Tinha uma pendência. E quando essa pendência é colocada na mesa para ser resolvida, aquele rapaz não tinha condição de pagar. Então seriam vendidos a mulher, os filhos, tudo que ele tinha seria vendido para pagar a dívida. Você vê que às vezes parece que para nós podermos ter um pouco de paz, nós temos que perder tudo. E o inimigo ele vai tentar falar para nós exatamente desse jeito. Olha, para você ter paz, você vai ter que abrir mão de tudo. Você vai ter que deixar tudo. Você vai ter que desprezar tudo. E é triste, mas é o que acontece. Tem muito homem acreditando que para ele ter paz, ele separa da mulher. Ah, vou separar da mulher para ter paz. Tem muita mulher acreditando na mesma coisa. Ah, preciso ter paz. Para ter paz, vou separar do meu marido, vou abrir mão do meu marido. Tem muita pessoa acreditando que para ter paz tem que abrir mão da família. Abrir mão. Nós não podemos abrir mão de nada. Nós temos que entender que em Jesus, o caminho, a Marlene na oração dela, ela falou do caminho, um caminho bom para nós trilharmos, mas o caminho ruim, ele ser fechado para nós não andarmos no caminho que conduz à perdição. Nós temos que entender que já foi trilhado o caminho da vitória para que todos nós possamos andar em vitória. E Jesus trilhou esse caminho. E Jesus é esse caminho. E nós devemos andar nesse caminho. Essa família, ela estava comprometida, diz a história, é uma figura, é uma ilustração para facilitar a nossa compreensão. Porque haviam pendências. E quando as pendências elas existem, se elas não forem quitadas, o prejuízo é certo. Toda e qualquer pendência precisa ser acertada. Toda e qualquer pendência precisa ser quitada. Toda e qualquer situação mal resolvida precisa ser resolvida. Para que uma família viva bem, a família precisa aprender a trabalhar. Segunda-feira nós estávamos aqui, eu e um grupo de irmãos. E acho que se você não faz nada de segunda-feira à noite, tem a segunda-feira à noite livre, dá para fazer um esforço de vir para o templo aprender, venha. Que nós estávamos aqui estudando, falando de planejamento. Da importância de você fazer o planejamento acerca dos projetos e dos propósitos que você tem para desenvolver na sua vida. E família é um grande projeto. E nós muitas vezes estamos tropeçando em situações do nosso dia a dia, na nossa casa, porque nós não fazemos o devido planejamento familiar. O planejamento familiar ele é importante. Quando não se tem planejamento familiar, tem pendências. E quando se tem pendências, tem perdas, se não forem trabalhadas essas pendências a tempo. A Bíblia diz, verso 26. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Você vê que agora essa pessoa, esse rapaz, ele humildemente ele pede a ajuda do Senhor a quem ele devia. Ele diz, olha, eu reconheço que tem erros, eu reconheço que tem falhas,
eu reconheço que tem pendências, eu reconheço que tem situações que precisam ser resolvidas. Nós estamos falando de família, irmão. Nós estamos falando de o contexto da nossa conversa, de uma maneira geral, é de situações de salvação dentro de uma família. Eu reconheço que tem coisa que está fora do lugar. Ele chegou aqui, ele reconheceu. Olha, tenha paciência comigo, vou pagar. Reconheço que tem coisa que tem que ser acertada. E é importante quando uma pessoa reconhece que tem coisas a serem acertadas na vida. É importante quando uma pessoa reconhece que às vezes ela é dura na fala. Quando a pessoa reconhece que ela se comporta de uma maneira desequilibrada. É importante quando a pessoa reconhece que ela está sendo pesada demais. É importante quando a pessoa reconhece que ela está sendo ríspida, seca. Ela não está sendo uma pessoa agradável, amável. É importante quando a pessoa reconhece que ela pode melhorar, ela vem, ela conversa, olha, eu sei que eu posso melhorar. Você me dá essa chance, você me dá essa oportunidade para melhorar. É importante porque, às vezes, a pessoa, com o coração endurecido, ela pensa que não tem nada para resolver na vida dela. E, na verdade, muitas vezes, a dificuldade parte da própria pessoa. Verso 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Olha que coisa. O senhor cancelou a dívida. Tá tudo bem. Tá certo. Você está falando que você está com pendência, que você está com coisa que precisa ser resolvida, você está se comportando de um jeito que não é legal. Você está falando que você está agindo de uma maneira equivocada, você está sendo humilde para reconhecer que dá para melhorar, está tudo resolvido, está feito. Não deve mais nada. Você vê como que é a importância? A Bíblia diz assim, humildade vem antes da honra. Qualquer pessoa que quer ser honrada, ela precisa aprender a respeito da humildade. A soberba, o orgulho, a Bíblia diz que vem antes da ruína. Qualquer pessoa que vai de mal a pior, que vai se arrebentar, se esborrachar no chão, antes desse feito, essa pessoa tem atitudes orgulhosas, presunçosas, atitudes arrogantes. Antes dessa pessoa se arrebentar, ela se apresenta como alguém que é o tal ou a tal. É bíblico. Verso 28 diz: quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, bem menos do que esse rapaz devia. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vê como que as coisas são. O rapaz devia, pediu a misericórdia para o Senhor teve misericórdia dele. Aí o outro colega devia para esse rapaz, o outro colega pediu a misericórdia, ele não teve misericórdia. Simplesmente ele lança o rapaz na prisão. Simplesmente ele pesa a mão o máximo que ele podia. E ali, naquele momento, pesar a mão, o máximo que ele podia era colocar aquela pessoa na prisão. Está na prisão, acabou. Tá resolvida a questão. E isso às vezes acontece, e acontece nas famílias, assim, sem a pessoa perceber, porque ela erra e a pessoa quer ser compreendida, mas quando alguém erra com a pessoa, aquela que foi compreendida não compreende, porque a pessoa tropeça, e quando ela tropeça, ela fala: ai, me desculpe, eu tropecei.
Mas quando alguém tropeça com a pessoa e pede desculpa, ela fala: você não está vendo, não? Presta atenção. Isso é comum. Isso é comum. Isso aí é uma série de desequilíbrios numa vida familiar. É uma série de desequilíbrios que traz instabilidade, que traz confusão, que traz tristeza, que traz angústia, que traz mágoa, que traz raiva, que traz ódio, que gera de todas as formas a instabilidade, levando as famílias a ruírem, a sucumbirem, a se autodestruírem. Por quê? Porque são feitos 2 pesos e 2 medidas. Porque a pessoa muitas vezes ela quer ser compreendida, mas ela não compreende. Ela quer ser amada, mas ela não ama. Ela quer ser ajudada, mas ela não ajuda. Ela quer ser compreendida, mas ela não compreende ninguém. A pessoa ela quer que com ela aconteça de uma forma, mas para os outros ela se contenta em fazer diferente. Aí é Bíblia também. Como que andarão 2 juntos sem que haja acordo? Tem que ter acordo. Tem que ter concordância. Porque o que 2 pessoas ligam na terra está sendo ligado nos céus. E para qualquer família poder viver bem, precisa ter concordância. Precisa de haver um entendimento, precisa de haver um acordo. Precisa, é necessário. Talvez o acordo ele seja algo que vai trazer algum, vou fazer assim, entre aspas, algum prejuízo para uma pessoa. Porque o acordo que o rapaz fez com o senhor dele, quem saiu no prejuízo? O rapaz ou o senhor? O senhor. Ele devia muita prata e não precisou pagar nada. Está feito, tá bom. Por quê? Pensando num futuro, aquele rapaz se comportar de uma maneira diferente. Então, às vezes, nós vamos, em determinados acordos, nós vamos perder algo. É a história do agricultor. O agricultor, se ele não lançar a semente na terra, a semente não morre, não germina e não frutifica. Se ele ficar com a semente na mão, ele não tem frutificação. Esse é um princípio básico que, inclusive, nos dízimos, nas ofertas, muita gente tropeça. Porque a pessoa, ela fala: não, eu não vou dizimar, não vou ofertar. Se eu ofertar, se eu dizimar, vai faltar. Fica com a semente na mão. Aquela semente que era para multiplicar 30, 60, 100 por 1, ela fica ali, naquela porção, e não sai daquilo. Princípio bíblico. Princípio bíblico. Bom, verso de número 29. Caiu o conservo de joelhos, implorando: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Verso 30. Ele não quis, antes mandou lançá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Você vê? Verso de número 31, mostra para nós o quê? Para nós ficarmos atentos, que as pessoas à nossa volta estão nos observando. Parece que não, mas as pessoas estão nos observando. Seu vizinho te observa. Seu vizinho da frente te observa. Seu vizinho dos fundos te observa. Seu vizinho do andar de cima te observa. Seu vizinho do andar de baixo também te observa. Seu colega de trabalho te observa. Aquela pessoa que entra no ônibus junto com você te observa. As pessoas, elas nos observam. Elas ficam olhando e vendo a nossa conduta, o nosso procedimento. Elas ficam nos observando. E não adianta e não necessita de nós ficarmos brabinho, nervosinho, irritadinho com isso. Cada um que cuide da sua vida. Não. A nossa vida está na Bíblia, é uma carta viva de Cristo.
Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos isso. Volto, 1 Pedro 2,9, lemos no domingo. Nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real, geração eleita. Nós estamos marcados como pessoas que são sal e luz. Não dá para nós agirmos de forma diferente. Não dá para nós sermos aqueles que vão contrário a tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos que fazer a diferença. E esse é um esforço. E esse é um sacrifício. E esse é um exercício diário que nós carregamos conosco, até que Jesus volte ou nos chame. É algo que nós temos que entender. Espera lá, o milagre, a transformação, a salvação acontece na minha casa a partir da minha vida. Então, qual é a minha parcela para que esse milagre aconteça? Eu vou olhar o texto, nós começamos com a leitura do texto, dizendo assim, vou perdoar quantas vezes? 7. E Jesus ele fala assim, 7 não. 70 vezes 7. Vamos continuar a leitura para nós concluirmos e finalizarmos a reflexão dessa manhã. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a dívida que você tinha, porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Outro princípio que nós não vamos nos aprofundar nele, mas o princípio da semeadura. O que você plantar, você vai colher. E é por isso que muitas vezes dentro das casas, dentro das famílias, as dificuldades elas são multiplicadas, porque em vez da pessoa plantar a bênção e deixar de plantar a confusão vai sendo plantada de maneira insistente, de maneira repetida. O texto fala a respeito do perdão, mas não é só a respeito do perdão. O texto fala a respeito de comportamento, de postura, a respeito de nós darmos aquilo que nós também queremos receber. E qualquer família não se sustenta se um estiver dando algo e a outra parte não estiver dando aquilo também. Se um dá o amor, o outro tem que dar o amor também. Se um dá o perdão, o outro tem que dar o perdão também. Se um é compreensivo, o outro tem que ser compreensivo também. Se um reconhece as dificuldades, o outro tem que reconhecer as dificuldades também. Agora a gente volta lá no verso 21. Vitor, nos ajude, por favor. Verso 21. Senhor, disse o Pedro, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes? Até 7 vezes? Não, Jesus respondeu. Vou dizer para você quantas vezes. 70 vezes 7. Com outras palavras, você sempre deve perdoar. Com outras palavras, você sempre deve de estender a mão. Com outras palavras, você sempre deve de ser compreensivo. Qualquer família que quiser salvação em qualquer área dentro da casa, precisa entender o princípio da compreensão, o princípio do perdão, o princípio da reciprocidade. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu quero perdão, eu preciso aprender a perdoar. Talvez tenha família que está vivendo dias difíceis hoje por causa de falta de perdão. Talvez tenhamos família que estão passando por momentos difíceis exatamente porque não houve o reconhecimento da falha.
A pessoa, entre reconhecer que falhou e perder, a pessoa escolheu perder. Lembra da história do Salomão? Salomão está começando o seu reinado. A sabedoria dele vai ser colocada à prova. 2 mães tiveram crianças. As 2 mães estavam dormindo, cada uma com as suas crianças. Uma mãe dorme e sufoca a criança morre. Durante a noite a mãe vai, troca e pega a criança viva e dá a criança morta para outra mãe. Elas vão lá, olha, Salomão, é o seguinte, rei, nós estamos aqui, ó. Eu estou com a minha criança morta aqui, ó. Por quê? Porque a filha, a criança, né, dela morreu. Aí ela está falando que a viva é dela, mas não é. A viva é minha. E a outra fala, não, a minha é a viva, a dela que é a morta. O rei, ele faz o quê? Vamos resolver isso daí sem precisar fazer barraco. Sem precisar ir no Facebook, sem precisar no YouTube, sem precisar ir no Instagram, sem precisar ir em rede social nenhuma. Vamos resolver de boa. O rei fala, traz uma espada. Nós vamos cortar a criança pela metade. Vai ficar metade para uma, metade para outra. Pronto, acabou a briga. A mãe da criança que estava viva diz o quê? Não precisa fazer isso. Deixe que a criança viva e permaneça com ela. Eu sofro a perda da minha criança, mas a minha criança vai permanecer viva. E isso é o que muita gente tem encontrado dificuldade. Tem gente que prefere ver o casamento morrer do que aceitar as consequências da necessidade do ajuste. Tem gente que prefere ver a família desintegrar do que aceitar que precisam ser feitos ajustes. Tem gente que prefere perder isso, aquilo outro, do que reconhecer o erro, do que reconhecer a falha. O começo da nossa conversa diz assim, olha, você não vai perdoar 7, tá bom? Você vai perdoar 70 vezes 7. Com outras palavras, nós vamos além daquilo que nós achamos que devemos ir. E Deus vai nos honrar nessa palavra. Fica em pé, por favor, que eu quero orar com você em cima desse texto. Você entendeu a palavra? Eu falei de uma maneira muito simples, falei de uma maneira muito clara, e Deus pontuou situações na nossa vida. Agora você vai levar seu pensamento a Deus. Já pegou seu material de campanha, né? Pega ele agora aí, que nós vamos orar. Esse é o momento que Deus vai visitar a sua família. Se tem questão a ser resolvida, vai conversar com Deus. Se tem perdão a ser liberado, vai conversar com Deus. Se você errou, falhou em determinada situação e não quis baixar a guarda, dizendo, não, eu errei, eu falhei, você vai baixar a guarda e você vai reconhecer e vai dizer, olha, eu falhei, eu pequei, eu fui mal, puxa vida, tenha misericórdia da minha vida. E se qualquer um dos teus familiares tem algo contra a sua vida, fez algo para você, você vai liberar essa pessoa também. Você vai liberar. As pessoas, elas fazem mal para nós. Os nossos familiares fazem mal para nós. Nós poderíamos ficar falando do José aqui. O José, tanto que ele sofreu, mas Deus deu a ele um filho. Ele deu o nome do filho de Manassés, dizendo, olha, o que passou, passou. Tanto o sofrimento quanto as lutas que a minha família me ofereceu já ficaram para trás. Eu tenho aqui um filho, algo novo Deus está fazendo na minha vida. Se agora é hora de deixar para trás, irmão, aproveita, esse é o momento. Converse com Deus para nós finalizarmos a nossa conversa nessa manhã. Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de reflexão. Muito obrigado, Deus. Quanta coisa nós pudemos pensar juntos. Quanta conversa importante o Senhor nos ofereceu nessa manhã, através desse exemplo bíblico do perdão, o exemplo bíblico através da ilustração.
Eu não sei como essa família está, mas nós estamos começando uma campanha de 7 dias pela salvação da família. Nós estamos começando uma campanha, Deus. Serão 7 dias ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco. E hoje, se fosse para nós resumirmos em uma palavra, resumiríamos em perdoar. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazermos a coisa certa sempre. Tanto a reconhecer os nossos erros, quanto a entender e a compreender que as pessoas também erram em nome de Jesus. Que a nossa família esteja debaixo da tua bênção. Diga amém, diga graças a Deus. Os diáconos passam por você recolhendo o picote do primeiro dia da campanha, tá bom? Isso, graças a Deus. Senhor, abençoa a minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Glória a Deus. Graças a Deus por esse dia. Quando Noé desceu da arca, ele e a família dele, a Bíblia diz que ele construiu um altar e apresentou ali o sacrifício dele. Apresente a Deus agora a sua contribuição.